Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Queria dar um aviso. Bom, primeiramente eu sou o Paulo, né? Muito prazer, do Bioquimicamente. Queria dar um aviso antes de começar essa aula. Esta aula aqui é uma aula que tem o objetivo de fazer integração de vias metabólicas. Não vou entrar em detalhes profundos de cada via, então é muito importante que para essa aula você já conheça as várias vias do metabolismo. É claro que eu vou dar uma revisadinha, mas eu não vou entrar em tantos detalhes. Tudo bem? Então, dito isso, vamos começar. Revisão ultra rápida de vias metabólicas para a gente chegar no metabolismo em jejum. Tudo bem? Então, bora lá. Então, quais são as vias principais do metabolismo de carboidratos? Glicólise, que é a degradação da glicose em piruvato. A glicose tem 6 carbonos, né? E gerará o piruvato, duas moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Formação de glicose a partir de moléculas não glicídicas. Quais são elas? Lactato, piruvato, glicerol. Todas elas são precursores da gliconeogênese. Aminoácidos também, né? Glicogenólise, a degradação do glicogênio. Esta via ocorre em células tanto musculares quanto do fígado, né, os hepatócitos. E o glicogênio no hepatócito é degradado até glicose livre, enquanto na célula muscular o glicogênio é degradado até glicose 6-fosfato. Tudo bem? Glicogênese é a formação de glicogênio a partir de glicose. Então é a via antagônica da glicogenólise. Observem o seguinte, vejam que o sufixo gênese, olha, está aqui nas duas vias, se refere à formação, enquanto o sufixo lise ele se refere à degradação. Glicose pela glicogenólise, a glicose pode ser degradada até lactato pela glicólise ou piruvato. O lactato pode ser reconvertido em glicose pela gliconeogênese, lembrando que essa via é específica do fígado. A glicólise ocorre em todas as células, gliconeogênese apenas em fígado. Tem uns trabalhos que dizem que é no também parte do córtex da suprarrenal, mas vamos trabalhar aqui principalmente fígado. E a glicose sendo convertida a glicogênio na glicogênese. Essas duas vias, como a gente falou, acontecem no músculo e na célula do fígado. Agora, vias principais do metabolismo de lipídios. Então, lipólise. Eu vou usar lipólise, entre aspas, aqui para me referir à degradação de dois tipos de lipídios diferentes. Um é o triacilglicerol e o outro é o ácido graxo. Então, a degradação ocorrerá a lipólise com a degradação dos triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol. Também ocorre a degradação dos ácidos graxos em acetil-CoA. Esta via específica, esta sequência de reações, é chamada de beta-oxidação, ainda ciclo de Linen, também é outro nome que é usado para se referir a esse processo. Em oposição à degradação dos ácidos graxos, temos a biossíntese dos ácidos graxos. E os ácidos graxos aqui vão ser formados a partir de acetil-CoA em excesso. Okay? Outra via, que é uma consequência da degradação dos ácidos graxos, é a cetogênese. Em uma condição específica, o acetil-CoA vai ser convertido a corpo cetônico, que são três moléculas, né? A acetona, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Desses três, a acetona é volátil. Então, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato é que são os corpos cetônicos encontrados na corrente sanguínea. A acetona sai pelas veias, né, gerando o famoso hábito cetônico, né? A cetogenólise é a degradação do corpo cetônico em acetil-CoA. Este processo ocorrerá em células que são capazes de metabolizar o corpo cetônico. Tudo bem? Então, naquele esqueminha, triacilglicerol é degradado em ácidos graxos. Aqui eu não mostrei o glicerol, mas o glicerol é para outro caminho metabólico. Os ácidos graxos vão ser oxidados pela via de beta-oxidação em acetil-CoA. Lembrando que os ácidos graxos
da via de beta-oxidação até ele ser completamente oxidado a acetil-CoA. Acetil-CoA, então, na célula onde ele estiver, né, onde ele for produzido, ele pode participar do ciclo de Krebs, que, lembrando, não é via de carboidratos nem via de lipídios, é uma via do metabolismo geral. Esse ciclo de Krebs, então, vai reaproveitar o acetil-CoA e liberar os carbonos dele na forma de CO2, né? Mas o ciclo vai gerar o quê? Coenzimas reduzidas, NADH e FADH2, que vão ser utilizados para transferir elétrons na cadeia de transporte de elétrons e, no final, gerar ATP. Agora, em outra condição específica, o acetil-CoA ele pode formar corpos cetônicos. E a formação dos corpos cetônicos, a cetogênese, é um processo que ocorre no fígado. Tudo bem? O fígado, então, o fígado não aproveita esses corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são comandados para a corrente sanguínea e aí vão chegar a outros tecidos receptores, né? Como células do músculo, células do cérebro. E essas células vão reconverter o corpo cetônico em acetil-CoA. Esse acetil-CoA, nessas outras células, seguirá este caminho aqui, permitindo formar coenzimas reduzidas e gerar, portanto, ATP para essas células. Tudo bem? E em oposição à via de beta-oxidação, né, em antagonismo, né, conversão do acetil-CoA em ácidos graxos, que ocorre em outro momento metabólico, completamente diferente. No momento em que eu tenho excesso de nutrientes, o acetil-CoA pode ser então convertido em ácido graxo. De aminoácidos, né? Esse as pessoas falam muito pouco, mas vamos dar uma geral nele. É que um ponto interessante é que eu falo de proteínas e de aminoácidos meio junto, mas acho que vai dar certo. Então, o metabolismo de aminoácidos, a gente tem que pensar que a síntese proteica é a conversão de aminoácidos em proteínas, um processo anabólico, né? Constantemente, mas ele é muito estimulado pela presença da insulina. Então, quando eu tenho muito aminoácido vindo da minha alimentação, muitas proteínas, né, que passam pela digestão, são convertidas em aminoácidos e depois chegam nas nossas células, esses aminoácidos vão ser aproveitados para formar as proteínas que a gente tem, né? Em oposição a esse processo, nós temos a proteólise, e ela ocorre em duas situações um pouco bem diferentes. Uma é a situação constante, que é a partir da renovação de proteínas, o turnover. O que quer dizer isso? As proteínas elas têm como um tempo de vida útil. Quando mais ou menos esse tempo é alcançado, elas são degradadas e os aminoácidos dessas proteínas que a gente já tem dentro do corpo são reaproveitados para formar outras proteínas. Agora, tem outras situações, por exemplo, a do jejum e a do diabetes tipo 1 não tratado, e que a gente vai ter uma intensa proteólise de proteínas endógenas. Lembrando que nós não temos reserva de proteínas. Então, a proteína que é degradada é uma proteína que está sendo utilizada em algum outro processo e ela vai ser direcionada a essa degradação. Normalmente, são as proteínas musculares que sofrem esse processo. Outra questão, né? Então, beleza, transformei essa proteína em aminoácidos. O que eu vou fazer com esses aminoácidos? Esses aminoácidos sofrerão catabolismo. E aí, o que é o catabolismo de aminoácidos? É pegar esse aminoácido, separá-lo do grupo amina, né? E ele vai poder ter vários destinos. Então vamos analisar situações que acho que fica melhor. Quando nós temos o esqueleto de carbono, quando nós separamos o grupo amina do aminoácido do esqueleto de carbono, esse grupo amina é liberado na forma de amônia. E isso é uma coisa, um outro problema. Agora, o esqueleto de carbono, ele vai ser reaproveitado, a amônia ser adicionada em ureia. E quais são as situações? Excesso de aminoácidos na dieta, lembre-se, nós não armazenamos aminoácidos. Então, as proteínas, já tenho tudo que eu precisava de aminoácido. Não preciso mais daqueles aminoácidos. Então, eu outra coisa. Catabolizo amina e aproveito o esqueleto de carbono. E aí eu posso, por exemplo, formar gorduras, posso formar ácidos graxos a partir disso. Forma acetil-CoA com os aminoácidos e
pronto, posso formar ácido graxo. Agora, no caso do jejum, eu faço esse mesmo processo, retiro o grupo amino e o esqueleto de carbonos eu vou transformá-lo em, por exemplo, glicose ou vou transformá-lo em corpos cetônicos. Tudo isso é possível. Os esqueminhas, ó. Ocorrerá oxidação de aminoácidos, né? Oxidação para a gente dizer que o aminoácido vai ser degradado, né? Nessas três situações, cada uma delas em situações diferentes, dos quais a degradação das proteínas endógenas, né, o turnover, é o mais comum de todos e está acontecendo constantemente. Uma vez que a gente oxida, temos que retirar o grupo amino e o esqueleto de carbono vai ser reaproveitado para ser transformado em acetilfeto. Agora vamos ver isso tudo integrado. Então, essa célula aqui é uma célula, é um hepatócito, uma célula do fígado. Então, vamos ver questão por questão. No jejum, nós temos o efeito do glucagon. Esse hormônio, ele vai se ligar, ele tem um receptor de membrana na célula hepática, vai se ligar ao receptor e vai induzir a uma série de sinais. Esses sinais culminam numa resposta celular. E qual é a resposta? É a ativação de algumas enzimas, as enzimas marca-passo ou as enzimas regulatórias de cada via, que farão com que essas vias funcionem. Tudo bem? Não detalhei aqui, mas estou só contando. Então, para dizer o que faz, né? Por que tais processos se ativam, né? Então, no jejum, a primeira via, né, digamos assim, do metabolismo de carboidrato será a glicogenólise. O glicogênio, ele é um polímero que ele é um polímero de reserva urgente, imediata de glicose. Então, o glicogênio vai sofrer as reações da glicogenólise e formar glicose. Nesse primeiro período, nós temos muito lactato proveniente do metabolismo anaeróbico das hemácias, né? Ou, por exemplo, de contração muscular, sei lá. Mas temos lactato chegando, nesse processo todo. E não lembra que a gente está no jejum? Então nós temos a degradação de proteínas intracelulares, principalmente proteínas musculares, dos quais principalmente estão circulando pela corrente sanguínea. São a alanina e a glutamina, né? A alanina e a glutamina podem circular sem nenhum problema e vão chegar então à célula. E a alanina, por reações químicas diferentes, eles podem formar piruvato. E o piruvato ele pode seguir pela via de gliconeogênese. Então, lembra que a gente falou que a gliconeogênese é a via formada por moléculas que não são carboidratos e formam glicose? Aqui está um exemplo. O lactato formando piruvato e essa molécula seguindo a gliconeogênese. E a alanina por outra reação, a reação da alanina aminotransferase, convertendo isso em piruvato. O piruvato é o seguindo aqui. Do metabolismo de carboidratos fortemente ajudadas. A glicogenólise e a gliconeogênese. Cada uma dessas vias tem as suas enzimas regulatórias muito bem definidas, portanto, respondendo a esse sinal do glucagon. Vamos os ácidos graxos. Os ácidos graxos eles estão guardados onde? Eles estão guardados na forma de triacilglicerol, lá na célula adiposa, célula de gordura. Durante o jejum, o glucagon também induz a degradação dos triacilgliceróis. E os ácidos graxos são enviados pela corrente sanguínea. Mas o ácido graxo ele não consegue passar livremente, né? Por causa da natureza química dele, que ele não se mistura bem com a água. Então ele passa pela corrente sanguínea associado a uma proteína chamada albumina. A albumina então faz o transporte, o ácido graxo né? Que eu estou dando o exemplo do hepatócito, e o ácido graxo vai ser ativado. Ele vai formar o acil-CoA graxo. O que é o acil-CoA graxo? É um ácido graxo ativado. Eu costumo dizer que é como se fosse o acil-CoA com o destino dele definido, que ele vai ser oxidado.
Esse acetil-CoA ele vai sofrer as reações da beta-oxidação. Lembrando que essa via, ela gera NADH e FADH2, também gera coenzimas reduzidas. Tá? Naturalmente, irá para o ciclo de Krebs. Mas importante, porque o ciclo de Krebs ocorra, eu preciso de acetil-CoA e de oxalacetato. Então, o oxalacetato está sendo usado por duas vias, pela via de gliconeogênese e pelo ciclo de Krebs. Então, a oxidação acetil-CoA está gerando CO2 e também está gerando as coenzimas reduzidas, está reduzindo NAD mais e FAD a NADH e FADH2. Onde que essas coenzimas vão? Para a cadeia de transporte de elétrons, né, que ocorre aqui na membrana interna da mitocôndria, né? E os elétrons são transferidos, né, no final ao oxigênio, formando água. A síntese de ATP. Isso é muito importante, porque, gente, tanto o gliconeogênese, a ativação dos ácidos graxos, a ativação aqui, essa reação aqui, tudo isso utiliza a célula, ainda precisa de ATP para fazer isso. A glutamina, ela vai ser convertida a glutamato, liberando um grupamina aqui em algum processo, e o glutamato sofrerá a desaminação oxidativa, né, liberando amônia. Essa amônia se converterá em carbamoil fosfato, também usa ATP, né, e o carbamoil fosfato que inicia o ciclo da ureia. Então, o carbamoil fosfato ele incorpora essa amônia, quer dizer, essa amônia ela é convertida em carbamoil fosfato, as reações do ciclo da ureia formando hidrato, né? E ao mesmo tempo a glicose também vai ser liberada. Então veja como está chegando na célula glutamina, acho que está liberando glicose. Para quê? Está liberando glicose para as células que dependem de glicose, né? Porque o ácido graxo ele é um exemplo de uma célula que não depende, ele consegue obter ATP. Células como hemácia, cérebro, retina necessitam de glicose. E no jejum, como você não tem a ingesta de alimento, essa glicose é o que vai manter essas células funcionando. Tudo bem? Esse é o início do jejum. Vamos ver agora o que acontece na continuação do jejum. Então, o jejum se prolonga, já estamos falando de dias em jejum, mais de 3 dias em jejum. O glucagon continua regulando os processos e agora observem o que ocorreu. O ciclo de Krebs desapareceu. Como assim? O ciclo de Krebs na célula hepática para de funcionar. Fica tão intensa, que o oxalacetato é desviado completamente para a via de gliconeogênese. E o glicogênio já acabou, não tem mais glicogênio. Então a gliconeogênese é a única via que gera glicose. Desta forma, esta via se intensifica muito e ela vai puxando muitas proteínas, muitas proteínas, e muitas proteínas, muitos aminoácidos, perdão, muitos aminoácidos, e os aminoácidos vão sofrer o quê? Catabolismo. Então, se vão sofrer catabolismo, vai ter muito glucoamina sendo liberado, acelerar o ciclo da ureia, sim, porque já que eu tenho muita amônia sendo liberada, preciso transformar isso em ureia. Então, o ciclo da ureia vai estar aceleradíssimo, né? E, por outro lado, muitos ácidos graxos chegando. Porque, lembra que eu falei lá, o glucagon ele também está favorecendo a degradação dos ácidos graxos lá na célula adiposa. Então tem muito ácido graxo chegando. E aí então
tem muito acetil-CoA, mas esse acetil-CoA não tem como ir para o ciclo de Krebs. E qual é o destino dele? Formar corpos cetônicos pela cetogênese no fígado. Né? Esse corpo cetônico, então, ele vai ser enviado para fora da célula hepática e vai ser levado aos tecidos aceptores. Quem? Músculo, tecido adiposo e ao longo do jejum, o cérebro, os neurônios, né, eles também vão passar a receber os corpos cetônicos. Eles vão deixar de ter preferência pela glicose para aceitar o corpo cetônico. E como é que a célula do fígado se vira nesse tempo? Se vira, olha só, com esse processo aqui, com a beta-oxidação, que gera NADH e FADH2. E estas coenzimas reduzidas é que vão impulsionar a cadeia de transporte a gerar ATP. Então, o jejum é algo muito complexo, né? São várias vias e espero que com esse vídeo vocês tenham conseguido dar uma relembrada, integrar principalmente, porque eu sei que não é fácil, tá bom? Então, se a gente não se vê mais hoje, a gente se vê aqui no Bioquimicamente. Bons estudos!